Eu venho saudar os ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu venho trazendo mais um vídeo evangelístico para vocês. Hoje eu venho falar sobre a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Vamos falar sobre a Páscoa. Mas primeiro eu quero falar com vocês o que é o significado da Páscoa. A Páscoa não é o coelho e nem ovo de chocolate. A Páscoa não é um evento simplesmente para se alegrar entre os seres humanos. A Páscoa é um momento sublime. É um momento maravilhoso. A primeira vez que a Páscoa foi comemorada foi quando o povo hebreu foi libertado do cativo dos egípcios. Eles foram libertados e a comemoração deles foi a Páscoa. Só que a Páscoa que se comemora hoje e o significado verdadeiro da Páscoa de hoje é o mesmo, só que é o mesmo significado, só que num sentido muito maior. Os hebreus foram libertos de um cativeiro humano, de um cativeiro egípcio. Mas acontece que o significado da Páscoa é que um dia Jesus Cristo veio a essa terra como homem, morreu numa cruz, ressuscitou dos mortos, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo e nos libertou, nós seres humanos, do cativo do pecado. Porque uma vez que o ser humano deixou o pecado entrar na vida do homem, o pecado fez um arregaço em tudo, fez um arregaço na vida humana, fez um arregaço na natureza, fez um arregaço na saúde do homem, destruiu aquilo que Deus havia feito, principalmente no homem. Corrompeu a moral do homem, fez o homem se distanciar de Deus, fez o homem perder a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso o pecado fez. E quando o pecado entrou na vida humana, o pecado passou a escravizar o homem. O pecado passou a deter poder na vida humana. O pecado passou a afligir o homem. Os homens já não tinham controle sobre as suas ações, porque o homem matava, o homem roubava, o homem destruía, o homem feria o seu próximo, porque não porque muitas vezes ele queria, mas porque o pecado seduzia ele e o escravizava e forçava ele a corromper a sua moral um pouco mais. E quanto mais o homem cedia o pecado, mais o homem se afastava de Deus. E quanto mais o homem cometia o pecado, mais o homem se tornava condenável diante de Deus. Mais o homem se tornava afastado de Deus. Mas o homem se tornava. Porque o que condena o homem diante de Deus não é o próprio homem. O que condena o homem diante de Deus é o pecado que entra na vida humana. O perigo não são as bombas atômicas, não são as armas, não são as drogas, não. O perigo é a maldade que está no coração dos homens, que está por trás das bombas atômicas, por trás das drogas e por trás de toda a maldade humana. E por trás da maldade humana existe uma coisa chamada pecado. Porque o pecado foi aquele que corrompeu a moral do homem. E quanto mais o homem se afastava de Deus, mais o homem se destruía. E quanto o homem mais cometia o pecado, mais o homem se tornava condenável diante de Deus. Mais o homem caminhava a um passo a mais para a perdição eterna, para ser afastado de Deus eternamente. Mas um dia Deus olhou com seu olhar de infinita misericórdia para mim e para você. E Deus, tendo olhado com seu olhar de infinita misericórdia, Ele não quis que eu e você fôssemos condenados por causa do pecado. Ele não quis que eu e você fôssemos condenados a viver afastados de Deus eternamente. Ele não quis que eu e você vivêssemos eternamente afastados dele. Ele não quis que nós nos destruíssemos, nos destruíssemos e nós nos destruíssemos e nos afastemos de Deus. Deus não queria ver o homem se destruir. Deus não queria ver o homem ruinar. Deus não queria ver a ruína do homem. E é isso que o pecado traz. O pecado, ele tem uma maquiagem falsa. Ele pode parecer até boa, ele pode parecer uma coisa que não tem problema, mas como eu repito, é uma maquiagem falsa, porque o pecado, ele destrói o homem. Só Jesus dá vida em abundância e salvação para o homem. Esse é o significado da Páscoa. Aí um dia Jesus Cristo veio a essa terra, se fez homem como eu e você, e caminhou para uma cruz. Naquela cruz ele recebeu prego nas mãos, uma coroa de espinhos, foi furado com uma lança, sofreu as piores dores que um ser humano poderia sofrer. Por mim e por você. Porque naquele momento Jesus Cristo estava assumindo o meu lugar e o seu lugar no castigo do pecado. O castigo que era para mim e para você, Jesus Cristo estava assumindo sobre ele. Porque ele falou, eu pago no lugar deles para que eles possam ser salvos, para que eles possam ser libertos.
Hoje a salvação só pode se alcançar através de Jesus Cristo, porque Ele é o único sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi aquele quem pagou pelos nossos pecados. Ele foi aquele quem assumiu a nossa dívida e pagou por eles. Ele morreu com os nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está vivo, dando a salvação a quem quer. A quem quer se aproximar dele, pois que Jesus Cristo diz na sua palavra que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele vai rejeitar. Não importa o seu passado, não importa o que acontece na sua vida. Jesus Cristo quer apagar o seu passado, quer modificar o seu futuro e quer transformar você em uma nova criatura. Esse é o significado da Páscoa, que um dia Jesus Cristo morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, e que ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, e nos deu uma nova chance. Que chance? Chance de termos comunhão com Deus, chance de irmos para o céu, chance de termos a vida novamente a vida eterna, chance de termos um direito de viver eternamente, de morar com Ele nos céus, chance de um dia sermos livres da morte, da dor, do sofrimento e da angústia, um dia quando Ele nos levar para os céus. Jesus Cristo, Ele oferece para você dois caminhos hoje, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho de Cristo que conduz à vida eterna. É um caminho difícil, é um caminho complicado, mas o que importa no caminho não é o percurso desse caminho. O que importa é o final, é o trajeto final deste caminho. E o trajeto final do caminho de Cristo é a vida eterna, é a salvação, é o direito de morar nos céus, é o direito de você voltar à sua origem de novo, que nós perdemos no Éden por causa do pecado. Jesus Cristo quer lhe dar a sua origem de novo. Jesus Cristo quer ter uma comunhão com você. Jesus Cristo quer morar com você. Jesus Cristo quer fazer a morada na tua casa. Jesus Cristo quer transformar a tua vida. Mas Ele só pode fazer todas essas coisas a partir do momento que você permitir que Ele entre na sua vida. Você só pode ter a salvação e a vida eterna a partir do momento que você abrir o seu coração para Cristo. Porque o mais difícil Ele já fez. Ele se humilhou ali. Mesmo Ele sendo o próprio Deus, Ele tomou uma forma humana como a minha e a sua. E mesmo Ele sendo o próprio Deus, Ele se fez maldição naquela cruz para salvar eu e você. Mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele sofreu as piores dores que um ser humano poderia sofrer. Mesmo Ele sendo o próprio Deus, Ele pagou o preço caríssimo por mim e por você. Mesmo Ele sendo Deus Santíssimo, Ele assumiu a minha dívida e a sua dívida do pecado e pegou os meus e seus pecados.